Olá, meninos! Mais uma vez estamos aqui. Vamos gravar aqui, vamos ter uma videoaulazinha sobre relações ecológicas. É o segundo capítulo da frente B do livro 2, tá bom? Isso aqui cai muito em vestibular, tá? A gente vai ter que ficar atento. Apesar de ser só conceito, tá? Não tem nada de diferente, mas a gente tem que abordar alguns pontos para vocês não cometerem alguns erros por conta de confusão. Então, abrindo aqui o material de vocês, aqui, tá? Relações ecológicas. Isso aqui vai tratar justamente a relação que existe entre os seres vivos, ok? Veja bem, nós vamos dividir isso em duas partes. Primeiro, relações harmônicas, são aquelas que há benefício, ou para uma, ou para ambas as partes. Relações desarmônicas, aquelas que há prejuízo, né? Geralmente para uma das partes. E ainda temos uma subdivisão, intraespecíficas, chamadas de relações entre indivíduos de mesma espécie, e interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Então, nós vamos ter intraespecífica harmônica, intraespecífica desarmônica. Interespecífica harmônica, interespecíficas desarmônicas, ok? Então, vamos começar aqui para as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, de benefícios entre indivíduos da mesma espécie. Colônias, tá? Colônia é um grupamento de indivíduos de mesma espécie que estão associados anatomicamente, significa que eles estão ligados, tá? Eles estão ligados entre eles, certo? Onde cada indivíduo pode ter uma única função, ou a colônia pode ter funções diferentes. Pode ter a mesma forma, pode ter formas diferentes. Mas, então, colônia é um grupamento de indivíduos de mesma espécie que são unidos fisicamente e não podem se separar, certo? O trabalho entre eles pode ser idêntico para todos, ou podem ter trabalhos divididos, certo? A forma pode ser idêntica para todos, ou pode ter outras formas. Um exemplo que nós temos aqui é a caravela portuguesa, né? Aquela água-viva que nós temos aí, tem aquela bolsinha que não é uma água-viva, né? Na verdade, ela flutua por conta daquela bolsa. Aqueles tentáculos ali da caravela portuguesa, aquilo ali é colônias de quinidários, tá bom? Nós temos colônias de bactérias e assim por diante. Ó, colônia heteromórfica, aqui, ó, quando os indivíduos não são iguais. Colônia isomórficas, quando eles seriam iguais. Tá bom? Sociedade é o mesmo conceito de colônia. É um grupamento de indivíduos de mesma espécie, porém, na sociedade, os indivíduos não são unidos, né, fisicamente. Eles são separados. Tá? Porém, na maioria das vezes, as sociedades são divididas em castas. É o caso da sociedade das abelhas. Operária, zangão e rainha. Isso são as castas. Divisão de trabalho. Então, sociedade é um grupo de indivíduos de mesma espécie, certo? Que não possuem uma união física anatômica, certo? Mas existe entre eles uma comunicação e uma divisão de trabalho. Sociedade das abelhas, sociedade dos cupins, sociedade das formigas, tá bom? Então, isso é sociedade. Beleza? Continuando. Relações harmônicas entre espécies diferentes, ó, interespecíficas. Pessoal, essa aqui é a que mais cai no vestibular. Esse grupo aqui. Protocooperação é a relação que existe entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde os dois se beneficiam, só que eles não vivem unidos e não são totalmente dependentes. Tá? Por que eu estou falando isso? Já vou adiantar aqui. Existe uma outra relação que é idêntica à própria cooperação, que é o mutualismo. Qual que é a diferença entre as duas? No mutualismo, os indivíduos eles têm que viver obrigatoriamente unidos. É o caso dos líquens, algas e fungos. No caso da protocooperação, é a relação entre indivíduos de espécies diferentes,
Os dois se beneficiam, só que eles não são obrigados a viver, né? Eles não são, digamos assim, unidos fisicamente e nem têm uma obrigatoriedade de viver relacionando-se o tempo todo. Então, nós temos aqui, ó, o caranguejo, né, com a anêmona, ó. Esse caso aqui, ó, certo? O caranguejo, ele leva a anêmona, né, ele caminha, né, e leva a anêmona para que ela pegue mais alimentos e ela oferece proteção. Mas, obviamente, nem todos os caranguejos vivem com esse anêmona. O anu e o gado, aqueles pássaros pretos que ficam em cima do boi, comendo carrapato. O anu se alimenta e o boi fica livre das pragas. Então, isso é a protocooperação, certo? É a relação entre indivíduos de diferentes espécies, onde os dois se beneficiam, só que eles não são unidos fisicamente e nem são obrigados a viver, né, um para o outro, digamos assim. Tudo bem? Beleza? Comensalismo. Isso é uma relação de alimentação, tá? O comensalismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, onde um se beneficia, mas o outro é neutro. O que significa dizer isso? Que ele nem perde nem ganha. E essa relação é uma relação de alimentação. Então, um exemplo disso aqui é o tubarão e a rêmora. O tubarão não tem aqueles peixes que ficam grudados embaixo dele? Ele é chamado de peixe piloto, rêmora. Quando o tubarão, aqueles peixes andam onde os tubarões estão andando, por quê? Quando o tubarão se alimenta, restos de carne caem da boca do tubarão e eles comem. Então, os peixes, né, as rêmoras se beneficiam, mas o tubarão não tem nem prejuízo nem benefício. Então, isso é um comensalismo, é uma associação de alimentação, onde um é beneficiado e o outro é neutro. Tudo bem? A espécie que se beneficia é chamada de comensal, tá bom? Inquilinismo é quando um organismo vive sobre outro organismo, ou dentro de outro organismo. Então, um deles se beneficia, mas o outro também é neutro. O caso disso é, por exemplo, as bromélias e as árvores, que é o que a gente chama de plantas epífitas, as samambaias, orquídeas, samambaias. Então, às vezes você vê uma árvore, em cima dela tem uma samambaia. A samambaia está ali para ficar mais próximo da luz do sol. Então, ela se beneficia. Mas para a árvore não tem nem benefício e nem prejuízo. O peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe-agulha ele vive dentro do pepino do mar. Quando ele se sente ameaçado, ele corre para dentro, ele entra pelo ânus do pepino do mar e fica lá dentro. Para ele, ele tem um benefício porque ele se protege. Mas o pepino do mar, pelo menos até onde se sabe, não tem nem benefício nem prejuízo. Isso é chamado de equilinismo. Nas plantas, é chamado de epifitismo, tá? Nas plantas é chamado de epifitismo. Ok? Bom, como eu falei aqui mais cedo, ó, mutualismo. Então, isso aqui é muito parecido com a protocooperação. Mutualismo, dois indivíduos de espécies diferentes se relacionam, os dois se beneficiam, mas eles são obrigatoriamente associados e unidos para sobreviver. Se você separar eles, os dois morrem. Um exemplo disso é os líquens. Os líquens são associações de algas com fungos, tá? As micorrizas, que são fungos com raiz de leguminosas, as bactérias que vivem na raiz da soja, né? Dentro do cupim existe um protozoário triconinfa. Então, tudo isso é um mutualismo. Se você separar eles, os dois morrem. Beleza? Bom, uma questão que muitos sempre me perguntam é sobre isso aqui, ó. Professor, e o peixe-palhaço e a anêmona do mar? Existem várias relações, depende muito do momento. Então, por exemplo, o peixe-palhaço, se ele só morar dentro da anêmona, é inquilinismo, tá? Se ele só morar dentro da anêmona, ele é inquilinismo, tá certo? No entanto, se ele comer os restos alimentares da anêmona, é comensalismo, certo? E se o peixe-palhaço se alimentar e a anêmona comer dos restos alimentares do peixe-palhaço, é protocooperação. Então, veja só, vou explicar para vocês. Digamos que o peixe-palhaço ele só está se escondendo dentro da anêmona, inquilinismo. Digamos que a anêmona capturou um camarão
e o peixe palhaço foi lá e comeu um pouco do camarão. Comensalismo. Digamos que o peixe palhaço capturou um camarão e está comendo dentro da anêmona. E a anêmona come uns pedaços do camarão. Protocooperação. Tudo bem? Protocooperação. Ó, um detalhe para esse conceito aqui. Ó. Simbiose. Não tem uma definição muito clara, mas a simbiose é qualquer tipo de relação entre seres vivos. Então, por exemplo, o comensalismo é simbiose, o mutualismo é simbiose, o parasitismo é simbiose. Qualquer relação é considerada uma simbiose, ok? Beleza? Ok. Agora nós vamos aqui para as desarmônicas que causam prejuízos entre mesma espécie. Canibalismo é quando um animal mata e se alimenta de outro de mesma espécie. Veja, não vamos confundir canibalismo com competição. 2 leões, um mata o outro, mas ele não se alimenta. Então não é canibal. Tá? É competição. Um matou o outro para diminuir o competidor. Canibalismo tem que ter alimentação. Tá? Tem que ter alimentação. Então é quando um organismo se mata e se alimenta de outros de mesma espécie. Tudo bem? Competição, que eu acabei de falar, entre 2 leões, né? Entre esses búfalos que estão brigando aí. A competição ela se dá por território, por alimento, por fêmeas, tá certo? Então, competição é qualquer relação, certo? Que existe entre 2 indivíduos de mesma espécie, certo? Que se tornam, obviamente, competidores. O vestibular para vocês é uma competição, não é? O Enem e assim por diante. Bom, agora, entre espécies diferentes. Predatismo é quando um animal mata e se alimenta de outro de espécie diferente. O jacaré e o pássaro, o tamanduá e o cupim, a onça e a capivara, tá? Eu acho que não tem porquê a gente discutir muito, porque isso é bem evidente, né? Isso é bem evidente, tá? Então, nós temos aí o predatismo, certo? Lembra que o predatismo ele é uma forma de controle populacional. Ok, meninos? Vamos aí para o próximo. Demorando para subir aqui, mas eu acho que seja herbivorismo ou herbivoria. Tá? Travou aqui. Certo? Herbivorismo ou herbivoria é quando um animal... Pronto, herbivoria. É quando um organismo, que é o chamado herbívoro, se alimenta de parte de uma planta sem matá-la. Então, por exemplo, o boi e o capim é herbivorismo. A lagarta e a folha é herbivorismo. Tá bom? É quando um organismo se alimenta de uma parte da planta, certo? Sem matá-la. Ok? Sem matá-la. Tudo bem? Nesse caso aí, existe um certo ganho pela planta, né? Porque a herbivoria, certo? Às vezes destrói as folhas velhas e tal, mas na maioria das vezes causa prejuízo. Competição interespecífica. Aí é a competição, por exemplo, de um leão e de uma hiena. Né? São espécies diferentes que competem. Tá bom? É a mesma coisa. Se o leão matar uma hiena, ele não vai comer ela. Então não é predatismo, é competição. Parasitismo, tá? É quando o organismo, né, vive às custas de outro sem causar a sua morte iminente. Tá? Causa prejuízo, mas sem causar uma morte iminente. Então nós temos o parasita, que é bem menor do que o hospedeiro, que pode ser um ectoparasita, quando ele vive fora, pode ser um endoparasita, quando ele vive dentro. Mas na maioria das vezes causa prejuízo, mas não é mortal, obrigatoriamente. Tá bom? Não é mortal. Lembrando que o parasitismo também é uma fonte de equilíbrio, né, populacional. Tá? Amensalismo. Isso aqui também é chamado de antibiose. Tá? É quando o organismo produz substâncias químicas que matam ou inibem o crescimento de outra espécie. Um exemplo claro
disso aqui é o fungo e a bactéria. O fungo e a bactéria se alimentam, né, das mesmas coisas. Então, o fungo produz os antibióticos que vão matar as bactérias. Um exemplo disso aqui é o eucalipto e as outras plantas. O eucalipto ele produz uma substância química que impede o desenvolvimento de outras plantas de grande porte. Então, amensalismo, certo? Teoricamente, é quando uma espécie produz substâncias químicas, né, tóxicas, que ou matam ou impedem o desenvolvimento de outra espécie. Tudo bem, meninos? Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Certo? Então, continuando. Quadro comparativo. Isso aqui é interessante porque, às vezes, essas relações ecológicas, elas também são representadas por sinais. O sinal positivo significa que tem ganho. O sinal zero é neutro, nem ganha nem perde. E o sinal negativo tem prejuízo. Tá? Então, por exemplo, o mutualismo, os dois não se beneficiam, então o mutualismo é mais e mais. No comensalismo, só um se beneficia, o outro é neutro, ou seja, não perde nem ganha. Então é mais e zero. No parasitismo, o parasita tem vantagem, mas o hospedeiro tem prejuízo, então é menos. Mais e menos, tá bom? Entenderam esse quadro? Qualquer coisa vocês me perguntam. Beleza, então vamos passar agora para algumas características isoladas de adaptação ao meio ambiente. Camuflagem é quando um organismo, né, ou um animal, na maioria das vezes, né, quando o animal ele imita o ambiente. É o caso do bicho-pau, é o caso do polvo, tá? Isso é camuflagem. É quando o organismo imita o ambiente, o camaleão, tá bom? E o mimetismo? O mimetismo é quando um organismo imita outro organismo. Existem dois tipos de mimetismo, de acordo com, né, de acordo com o tipo de imitação. Tá? Então, o mimetismo milleriano, certo? Veja só, um exemplo disso aqui é justamente umas borboletas, tá? Tem também as borboletas, mas o milleriano é quando uma espécie não comestíveis ou nocivas se assemelham a espécies comestíveis ou não nocivas. Então, uma vez que o predador tem aprendido a evitar o padrão de cor, né, como ele está colocando aqui, do contato, ele passaria a evitar todas, tá certo? Todas, tá bom? Então, esse mimetismo milleriano, ele é bem controverso, tá? Alguns cientistas, eles não concordam com essa ideia do mimetismo milleriano, tá bom? Na verdade, o batesiano é o que é o mais utilizado, por quê? É o mais, digamos assim, é o mais racional. Veja, existem duas borboletas, a monarca e a borboleta vice-rei. Tá? Então, o que acontece? Elas são de famílias diferentes. As monarcas, elas têm um gosto horrível, certo? E as borboletas vice-reis são comestíveis. Então, o que acontece? As borboletas vice-reis, elas imitam as borboletas monarcas, certo? Isso aqui também acontece, meninos. O exemplo do mimetismo batesiano é a cobra coral falsa. Ela imita a cobra coral verdadeira para ninguém se aproximar dela. É o mesmo caso das borboletas, tá bom? Beleza? O mimetismo, nós vamos pegar por base que mimetismo é quando um animal imita outro animal, certo? Na maioria das vezes é para se proteger, tá bom? Na maioria das vezes é para se proteger. É a coral falsa, a coral verdadeira, são essas duas borboletas, entendeu? E assim por diante. Tudo bem? Beleza? Ok? Então, camuflagem, imitação do meio ambiente, mimetismo, um animal imita o outro, que na maioria das vezes ele faz para se proteger, porque é uma espécie nociva. E qual que é o principal mimetismo? O batesiano, que é justamente o animal que não tem veneno imita o que tem veneno, o que tem um gosto bom imita o que não tem o gosto. É isso aí. Beleza, meninos?
Alguma dúvida sobre isso aí? Perguntas? Tá? Beleza? Alguma dúvida? Ok? Beleza? Um abraço. Vamos lá. Tá? Tudo de bom. Beijo no coração de vocês. Tchau.